Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash é um artigo do João Luiz Mauad com uma crítica a uma decisão, a uma pretensão do Ministério da Economia do governo Bolsonaro, o ministério capitaneado por Paulo Guedes. É o artigo "Mais imposto e burocracia podem agravar a crise no pós-pandemia". De acordo com o Mauad, é contraditório para uma equipe que se diz liberal, né? A equipe do Paulo Guedes está cheia de liberais, figuras inclusive que foram ligadas ao Instituto Liberal, e que pretende reduzir a carga tributária sobre o trabalho. Para ele é contraditório que essa equipe, com essa orientação, com essas diretrizes, proponha unificar o PIS e o COFINS, o que seria um tiro no pé. E ele analisa, ele diz que ao aumentar o custo tributário das empresas intensivas de mão de obra, principalmente das micro e pequenas empresas, que respondem pela grande maioria dos empregos no país, o governo, adotando esse tipo de medida, vai acabar por inviabilizar a existência de muitas dessas empresas, principalmente diante das dificuldades que o momento da pandemia e da pós-pandemia oferecem a toda a atividade econômica, não só no Brasil como no mundo. Tudo que é de que as empresas não precisam nesse momento é mais imposto e mais burocracia. O Mauad comenta que mesmo a substituição de todos os impostos pela famigerada CPMF seria melhor. E aí ele coloca uma opinião polêmica da parte dele. Ele diz que, infelizmente, o debate público brasileiro tornou a CPMF um imposto indiscutível. Quer dizer, você não pode aventar a possibilidade de trazê-lo de volta de forma alguma, porque é visto como um absurdo, mesmo que ele volte para substituir todos os outros, ou quase todos os outros. O que, na opinião do Mauad, seria uma medida mais adequada do que esta que o Ministério da Economia está propondo, apesar de ele reconhecer que politicamente é inviável ressuscitar a CPMF. Então fica aí uma crítica de um dos nossos colunistas à conduta econômica da equipe ministerial do governo Bolsonaro. Continuando no campo da economia, nós temos agora um artigo do Roberto Rachevski, "Uma vacina contra governos arbitrários e tirânicos". O autor diz que a inteligência humana cria, inova e inventa soluções, e esse é o trabalho, nosso próprio fundador do Instituto Liberal, Donald Stuart Jr., dizia que esse era o trabalho intelectual do empresário, o trabalho intelectual do empreendedor, perceber as coisas que os outros normalmente não percebem, perceber a solução para problemas que as pessoas às vezes nem sabem que efetivamente têm, porque não imaginam que seria possível que fosse de outro modo mais cômodo, mais confortável, e aí cabe ao empresário perceber isso e criar esse meio mais interessante, esse meio mais confortável de vida. A inteligência humana cria, inova e gera soluções para quase todos os problemas naturais. Mas para uma coisa em específico, ela não conseguiu achar uma solução, segundo o Rachevski, que é justamente a crença no coletivismo estatista e a passividade com que a sociedade costuma aceitar que governos liberticidas e corruptos que só produzem o mal prosperem e perseverem. Para o Rachevski, governantes que promovem o caos para que os homens vivam sem perspectiva, sem visão de futuro, querem domesticar, sujeitar o espírito humano ao seu poder, à sua autoridade, impedindo cada indivíduo de controlar a natureza, para que nós não possamos controlar a nós mesmos e tenhamos que viver na dependência do governo. Interessa ao Estado, interessa aos populistas, interessa aos autoritários que as pessoas dependam deles para subsistir. De uma forma muito parecida com a crítica do Rachevski, vem um artigo do professor Pipkin, "O velho culto ao Estado e o fenecimento do empreendedor e da lógica da destruição criativa". É uma crítica muito semelhante que questiona, na verdade, o poder dessa mesma mentalidade, dessa mentalidade de esperar que o Estado produza o bem, que o Estado nos salve, que o Estado mantenha as nossas vidas existindo, mantenha os nossos recursos,
tirando os dinheiros, sabe-se lá de onde, a gente sabe muito bem de onde, dos impostos que nós mesmos pagamos, né? Mas ele questiona a presença dessa mentalidade em momentos de crise, como é o momento da crise da pandemia do coronavírus. Esse é o enfoque específico do artigo do Pipkin, que no fundo, na substância, está passando o mesmo recado que o artigo anterior do Roberto Rachevski. Contra tudo isso, contra déficits, contra devaneios, contra delírios, vale, entre outras receitas que os liberais sempre sustentarão, privatizar. E é sobre esse mantra, privatize já, que é título inclusive de um livro do Rodrigo Constantino, nós temos um artigo da Bárbara Prete, do Instituto Líderes do Amanhã, mais um fruto dessa parceria entre o Instituto Liberal e o Instituto Líderes do Amanhã, intitulado Desestatizar para Progredir. A Bárbara comenta que a privatização ela oferece um desafogo às contas públicas e oferece também ao consumidor a multiplicação de opções para os mesmos serviços. Mais vale que o mesmo serviço tenha diferentes opções do que ele ser fornecido apenas pela ineficiente máquina pública, pela ineficiente máquina do Estado. E aí a Bárbara usa os Correios no Brasil como um dos alvos prioritários a serem privatizados pelo governo, no caso atualmente o governo Bolsonaro, que está com essa possibilidade nas mãos e até agora essa privatização não foi consumada. Também do Instituto Líderes do Amanhã, o Caio Ferola nos traz o artigo A Ideia do Imposto sobre Grandes Fortunas. Ao contrário da privatização, que está sendo defendida no artigo da Bárbara, essa é uma política, a política de taxar as grandes fortunas, criticada pelo autor desse artigo. Ele usa um exemplo do grande empresário, do milionário Bill Gates, que defendeu recentemente a adoção desse imposto. E ele diz que ao taxar as grandes fortunas, cobrando mais impostos do que os milionários, do que os ricos já pagam, o que acontece é que eles vão retirar o seu capital do país ou mesmo vão embora do país. Trata-se de um fator de expulsão, de afastamento, de repulsão dos que têm mais dinheiro, o que prejudica o investimento deles no país, no próprio território nacional, prejudicando o desenvolvimento da economia local, prejudicando a geração de empregos. Isso já aconteceu, analisa o Caio Ferola, em vários lugares. Portanto, a mensagem que ele nos deixa no seu artigo é: essa política parece generosa, parece interessante, parece justa, mas no fim das contas não beneficiaria a ninguém. Esta é a análise que o Ferola traz no seu artigo. Também do Instituto Líderes do Amanhã, a Paula Maggioni traz uma análise da China, no artigo Não Existe Meia Liberdade. É uma reflexão sobre a estranha situação chinesa em que certas franquias de liberdade, especialmente liberdade econômica, que foram proporcionadas durante a gestão de Deng Xiaoping na China, facultaram um enorme desenvolvimento econômico, facilitado também pelas dimensões populacionais da China, pela concentração demográfica chinesa, mas o país permanece até hoje submerso no autoritarismo do Partido Comunista Chinês. E este autoritarismo já prejudica o mundo inteiro. A gente vê isso com a questão do próprio coronavírus, que nós estamos debatendo no IL Flash de hoje, em mais de um artigo. Do ponto de vista causal, houve ali uma negligência notória das lideranças do Partido Comunista Chinês em permitir que a verdade sobre o potencial de alastramento desta pandemia, deste vírus, fosse divulgada pelos repórteres, pelos jornalistas, pelos médicos da própria China. De modo que não cabe enaltecer um sistema em que tamanhas liberdades, liberdades de tanta importância quanto a liberdade política, a liberdade de expressão, sejam mitigadas, sejam controladas de forma tão violenta, embora haja algum nível de liberdade econômica. Mas mesmo essa liberdade econômica, como traz o artigo da Paula, mesmo essa liberdade econômica é até certo ponto ilusória, porque o Estado sempre tem a palavra final sobre os negócios que serão feitos. Então, no fundo, nem a liberdade econômica está plenamente presente no sistema chinês. Não pode ser, apesar dos números, não pode ser um modelo a ser defendido como um modelo universalizável, um modelo que se afinize com os anseios do espírito humano por liberdade.
Finalmente, concluindo o nosso IL Flash, nós temos na liderança um artigo do Juliano Oliveira, que tem um título que eu diria autoexplicativo, não preciso nem fazer maiores comentários. Diz o título: não precisamos de um ministro da educação, precisamos de que o MEC seja extinto. Muitos liberais e particularmente libertários, como é o caso do Juliano Oliveira, defendem que não haja sequer o Ministério da Educação. E aí, diante das polêmicas recentes sobre o Ministério da Educação, quem ocupa, no governo Bolsonaro nós já tivemos 2 ministros, Ricardo Vélez Rodrigues, que é do nosso IL, figura aqui do nosso IL, nós temos publicado textos dele, ele tem história no Instituto Liberal, e depois o Ministério da Educação foi ocupado pelo Abraham Weintraub, que já saiu também. É um ministério que não para quieto no governo Bolsonaro. E muitas discussões surgiram, quem deveria ocupar, onde o governo errou, não errou, em nomear ministro X ou Y, fulano ou cicrano. E o Juliano Oliveira está dizendo o seguinte: olha, melhor seria que nem o ministério existisse, que a educação fosse livre, a educação fosse descentralizada e principalmente que ela fosse privada. E ele cita Jeffrey Tucker e Olavo de Carvalho no seu artigo para defender que a educação como um todo, de forma geral, seja inserida na lógica do mercado. E que interessa ao Estado, interessa aos poderosos que a educação esteja sob a sua dependência, esteja sob o seu poder, sob o seu controle centralizado. Até para fins de doutrinação ideológica através do sistema de ensino e das suas indicações, ou melhor seria dizer, obrigatoriedades de material didático. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates do Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.